Olá, professor Diego do Fusão. Tudo bem? Vamos então hoje para a aula 6 de cidadania. Como diminuir a corrupção? Você já ouviu falar disso aí, não já? É um assunto aí presente em todos os momentos, desde quando você nasceu, certamente, né? Então, vamos lá que eu vou explicar para você como diminuir a corrupção. Primeiramente, você precisa saber como estão aí nos tópicos o que é corrupção. Opa, deixa eu voltar aqui, foi sem querer. Vamos lá, continuando. O que seria corrupção? Certo? O que é? O que serve? Certo? Dois atores, ator, que é isso aqui? É teatro, é cinema ou algo do tipo? Não, é uma forma de falar, certo? Falar para você também sobre corrupção no Brasil, certo? Vou fazer um comentário. Como que é a corrupção no Brasil, certo? E também falar dos tipos de corrupção. Existem vários tipos de corrupção que eu vou comentar, claro. Existem vários outros, aqui apenas alguns, para não ficar uma coisa muito extensa, certo? Mas enfim, esse é o assunto de hoje. Um assunto presente aí todos os dias, certo? Corrupção, ok? Então, vamos lá, vem comigo que você vai entender direitinho. Não entendeu? Veja o vídeo novamente, me pergunte, veja na aula, certo? Tem várias formas aí para você esclarecer todas as suas dúvidas, beleza? Então vamos lá. Esse vai ser o assunto de hoje. Lembrando que sempre eu posso comentar de outras coisas, de outros assuntos relacionados, para que você possa entender e tornar o conteúdo mais agradável. Vamos então? O que é a corrupção? Corrupção é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo. Aí você fica e fala para mim, poxa, mas ainda não disse nada, vamos ver? Desculpa, gente. Com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. Deixa eu ler tudo que depois eu venho traduzindo. Etimologicamente, o termo corrupção surgiu a partir do latim corruptus, que significa ato de quebrar aos pedaços, ou seja, decompor e deteriorar algo. Realmente. Por exemplo, corrupção, vamos lá, vamos comentar aqui esse texto aqui para que você possa entender. É o ato de corromper alguém ou algo. Por exemplo, você quer precisa, por exemplo, agora você provavelmente já deve ter visto jornais, coisa de assalto de banco e tudo mais, né? E o delegado dando a reportagem, não, porque esse crime aqui com certeza foi alguém de dentro ajudou os bandidos, porque tô assim jogando real com uma suposição para que você possa entender melhor, tá? Com um exemplo, porque esse cadeado aqui é somente os funcionários da empresa, para ter acesso à empresa, só os funcionários da empresa que tinham que apresentar o cartão e a senha, que essa porta aqui é blindada, que não sei o que, não tinha como entrar, e os ladrões entraram. Então um caso, o que aconteceu aí? Teve uma corrupção. Alguém chegou para um funcionário, alguém ou algum funcionário tinha algum conhecimento, ou um funcionário cansado do trabalho, ou alguém teve conhecimento, e aí alguém chegou, ou alguém, inclusive, chegou para a pessoa e falou: Olha, você quer ganhar um dinheiro fácil, não sei o quê, tá cansado, a gente sabe, que a sua vida é chata, que você é um cara que se dedica à empresa bastante e ninguém te valoriza, valorizam só a gente da família, que não sei o que. Então, você pode se vingar disso aí, Você pode fazer o seguinte: você libera aí pra gente aí, deixa a gente entrar, e aí a gente vai pegar o dinheiro e aí a gente deposita para você aí na sua conta, ou a gente deixa lá uma sacola de dinheiro na sua casa, você vai gastando aos poucos aí, já corrompeu. O que é corromper? Corromper é trazer pro lado ruim, certo? É trazer pro lado que não tipo, você que é uma pessoa legal, decente, honesta, passar a não ser.
certo? E isso aí é um tipo de corrupção ou algo, né? O fato de você roubar uma loja é um ato de corrupção, certo? Ah, você foi lá e arrombou lá uma merceariazinha lá do Zé da esquina e roubou lá umas frutas, umas verduras e ainda pegou R$ 50 do caixa. Isso aí é algo que você fez. Esse é o ato de corrupção. E corrupção está presente em tudo quanto é lugar, certo? Quem aqui nunca ouviu falar de suborno? Um suborno é um tipo de corrupção, certo? Quem aqui nunca ouviu falar de que o cara na Blitz não conseguiu sair porque a placa estava irregular, o cara liberou R$ 100 pro policial lá qualquer e o policial deixou ele ir, certo? Então isso também é um ato de corrupção, tá bom? Beleza? É que se espera que você não seja desse jeito e você passa a ser exatamente o contrário. Eu me refiro ao ato de você não fazer coisa errada, certo? Isso aí é corromper, é trazer para o lado ruim, transformar. Beleza? Vamos lá então? A ação de corromper pode ser entendida também como resultado de subornar, dando dinheiro ou presentes para alguém em troca de benefícios especiais de interesse próprio, certo? Enfim, é você dar presentinho. Ah, faz o seguinte, tô vendo aqui que você já tem um tempão, né, que você não sai com sua família, né? Ó, faz o seguinte, ó, eu vou dar para você uma viagem para Campos do Jordão aí com a sua família aí, certo? Você passar um ótimo fim de semana com tudo pago, mas ó, eu vou querer que você ponha lá no caixa da empresa que faturou 10 mil, mas que na verdade foram 20, 10 mil você sabe, né? Eu vou querer para mim. Então, aí, já tá te dando um presente, ó, em troca disso, ó, vou te dar uma parte do dinheiro, eu te dou R$ 2.000 mais uma passagem lá com a família em Campos do Jordão, tá vendo? Isso aí é uma forma de troca de dar presentinho. A parte de suborno eu já falei, quando você paga alguém para fazer algo ilegal para você em troca de benefícios especiais e interesse próprio, ou seja, interesse próprio. Eu quero me beneficiar com isso e vou me beneficiar, certo? A corrupção é um meio ilegal, com certeza. Ilegal é que não é certo, não é legal, tem um legal que é o correto e tem o ilegal que é o errado. De se conseguir algo, sendo considerada grave crime em alguns países. Normalmente a prática de corrupção está relacionada com baixa instrução política da sociedade que muitas vezes compactua com sistemas corruptos. Eu já ouvi certa vez no colégio, ensino fundamental, inclusive já vi até na televisão, não tem assim quando você vê e no momento não consegue se lembrar. Eu já vi que tem casos de países que a corrupção é até dá até pena de morte, sabia? O cara morre por isso. Tem países também que até hoje, se o cara for pego roubando, eles cortam a mão da pessoa fora. Tá vendo? Então, tá aí, né? É uma que nesses países é uma coisa ilegal, ou seja, não é legal. E no Brasil não é diferente. A diferença é que não tem pena de morte e também não tem decepar partes do corpo. Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver. Dois atores. Vamos lá. Para que se configure a corrupção, são precisos, no mínimo, dois atores, tá? O corruptor e o corrompido, certo? Além do sujeito conivente e o sujeito irresponsável em alguns casos. Como assim? Ué, vamos lá. Deixa eu explicar todo o texto, que eu acho que... Eu vou explicar o texto todo e dar um exemplo que eu acho que vai se resumir em tudo e vai ficar mais fácil para você entender. Vamos lá. Corruptor, aquele que se propõe a uma ação ilegal para benefício próprio. Amigos, familiares, sabendo que está infringindo a lei. Corrompido é aquele que aceita a execução da ação ilegal em troca do dinheiro, presentes, serviços que beneficie. Este indivíduo também sabe que está infringindo a lei. Ou seja, vamos lá.
você vai... Quer ver um exemplo simples disso? Compra de voto, certo? O cara vai lá, vou te dar uma cesta... Vem cá, você tem quantas pessoas aí na sua família aí que podem votar em mim? Deixa eu ver. Eu tenho aqui 20, eu tenho aqui 100 pessoas que podem votar em você. Com certeza. 100 pessoas? Vou fazer o seguinte então. Eu vou te dar uma cesta básica, certo? Eu vou te dar uma cesta básica e vou te dar aí R$ 200 aí pra você aí comprar uma carne e tal. Ó, no caso, eu que estou comprando o seu voto, eu sou o corruptor. Ou seja, o cara que está executando a ação, certo? E o corrompido, ou seja, é aquele que aceita. Então, eu vou comprar você. Eu sou o corruptor. Você aceitou as condições e você também sabe que está infringindo a lei. Você é o corrompido, certo? Voltando ao caso, faz o seguinte, aí no caixa você lança 10 mil, sendo que teve 20 mil, você lança 10 mil, que 10 mil você dá pra mim, que eu vou te dar 2 mil e ainda vou te pagar uma passagem aí, para Campos do Jordão, fim de semana incrível aí com a sua família. Você vai se sentir rico aí por pelo menos um final de semana na sua vida. Você pode dizer, eu tive privilégios, eu tive benefícios e tudo mais. Pois é, acontece o seguinte, vão dar falta desse dinheiro, vai ter uma investigação, você não vai conseguir mentir e você vai acabar entregando quem foi que fez isso. E com isso você também está infringindo a lei, porque você também sabe que você está fazendo aquela coisa errada. Beleza? Então tá aí a dica para você, entendeu? Qualquer dúvida, me chama no privado e fala comigo. Pode me chamar. E vamos falar agora, deixa eu voltar aqui. Falei do corruptor, do corrompido, vamos falar agora dos outros. Conivente. O indivíduo que sabe que o ato de corrupção, mas não faz nada para evitá-lo. Ou seja, você sabe que aquilo está errado, mas você, a coisa aconteceu, você viu acontecer uma determinada coisa e aquela coisa de certa forma não vai te prejudicar. Ou até pode prejudicar você, mas não foi você que fez, mas você viu. Então, isso aí é a pessoa conivente, é a pessoa que concorda. Se você não faz nada a respeito, você está concordando com aquilo. Então, com isso, você está assim como no texto, favorecendo o corruptor e o corrompido sem ganhar nada em troca. O sujeito conivente também pode ser atuado e acusado de corrupção segundo o artigo 180 da Constituição Federal do Brasil. Então, é chato você ser o dedo duro? Sim, é chato você ser taxado como dedo duro. Mas aí, antes você ser dedo duro e não pagar pelos outros por omissão sua, por uma coisa que você não fez, do que você falar, olha, tá acontecendo isso, falar, procurar os superiores da empresa, sei lá, e falar o que tá acontecendo, certo? E o irresponsável, alguém que normalmente está subordinado ao corrompido ou corruptor e executa as ações ilegais por ordens de seus superiores, sem ao menos saber se esses atos são ilegais. Ou seja, vamos supor, o sujeito irresponsável age mais por amizade do que por profissionalismo. Então vamos supor, voltando a esse caso aí do funcionário lá que chega para você e fala isso para você. Funcionário ou até seu chefe. Vamos supor, o seu chefe pediu para que você fizesse isso. E aí você fez. Só que para fazer isso, você tem outros empregados subordinados a quem? A você, subordinados, que obedecem suas ordens. E aí o que você vai fazer? Você chega para eles, olha gente, faz o seguinte, não lança tudo que for entrar hoje no caixa, lança pela metade, porque aí você inventa lá uma história. É complicado, né? Porque a gente vai pegar esse dinheiro e vai investir, que não sei o que e tal. Aí inventa uma desculpa. Estou investindo, estou dando um exemplo. Não estou aqui também para ensinar ninguém a fazer nada. E aí você... tá bom. Peraí.
Você não para pra pensar um momento assim, poxa, peraí. Esquisito isso, né? Poxa, entrar dinheiro, registrar metade? O que será feito com essa outra parte do dinheiro? Não, você simplesmente faz porque, pô, o cara é meu amigo, né? O cara é meu amigo de fé, irmão camarada. Pô, legal, né? Ah, tá tranquilo, vai lá. Isso é um ato irresponsável, você não vai ganhar nada com isso. E nessa brincadeira você também pode pagar por isso, sabia? O cara pode chegar pra você lá na hora que investigou, descobriu quem foi os culpados, mas vem cá. Você não achava esquisito esse fato de registrar metade no cara? Ah, mas ele falou isso, mas aí até provar por A mais B que você está realmente falando a verdade, a casa caiu, né, meu amigo? Então, cuidado com isso aí. Então, antes de fazer qualquer coisa, você tem que pensar muito bem se aquilo que você está fazendo é legal. Ah, falando assim é fácil, né? É, falando assim parece muito fácil, mas na vida real é meio complicado. Às vezes a pessoa precisa do trabalho, né? Às vezes a pessoa precisa trabalhar e só tem aquilo, não tem outra perspectiva, não tem outro lugar para procurar, porque também a empresa toma o dia inteiro. E aí? Aí, infelizmente, você acaba sendo irresponsável por medo até de perder o próprio emprego, tá? Vamos lá. E a corrupção no Brasil, certo? Já está sendo considerado que a corrupção pode ser um crime hediondo, conforme o decreto federal, ou seja, vai tratar você como se fosse um assassino, vamos dizer assim, vai botar você preso junto com pessoas também que fazem coisas erradas, que punem os acusados de 4 a 13 anos de reclusão, sem direito a pagamento de fiança, a serem libertados, indultos ou anistia. Ou seja, indulto, o que é libertado para você sair? O que é indulto? Indulto de Natal. Indulto é tipo uma licença que dá para você curtir com a família de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, mas que você tem que voltar assim que acaba o último dia, né? Ou anistia, que quer dizer perdão. Ah, tá bom, você vai dedurar todo mundo e você tá livre, você não vai pagar por isso. Então isso aí já tá aí um decreto rodando contra isso aí. E é incrível, né? Poxa, pensa comigo. Eu costumo até comentar, não estou falando o que é certo e o que é errado, é só apenas uma opinião. E que eu já vi muita gente comentando. Poxa, engraçado, né? O ladrão, o cara que vai roubar uma galinha ou uma coisa para poder matar a fome dos filhos em casa. É preso, vai com bandido, paga quantos anos de prisão. Agora, o cara que rouba milhões ou até bilhões, sabe-se lá para quê? Um dinheiro que seria para escola. Pensa, gente, pensa no mal que esse outro que tá roubando milhões não tá fazendo pro Brasil. Quantas pessoas poderiam estar estudando bem, estar ter melhores atendimentos nos hospitais, merenda, né? Merenda nas escolas e a pessoa desvia o dinheiro. Poxa, isso aí tá, na boa, pra minha opinião, tá sendo muito pior do que aquele cara lá. E por que esse cara tem que ser tratado? Esse cara que roubou e fez mal a milhões e não a uma pessoa, porque o cara que rouba, ele vai fazer mal, claro, aos funcionários, aquela pessoa dali. Agora, e o cara que rouba milhões? Ele vai estar prejudicando bilhões de pessoas. Então, por que esse cara não pode ter o mesmo tratamento do que esse cara aí que roubou? Inclusive, se vocês procurarem, tem até aquele palhaço Tiririca, você já deve ter ouvido falar, tem uma história dele assim, que ele estava passando por uma necessidade enorme, os filhos dele morrendo de fome, ele pedindo ajuda pro cara da mercearia, e o cara, né, e tudo, ele falou assim pra ele, então vou fazer o seguinte, eu vou pular esse balcão aqui e eu vou pegar isso pra mim, porque minha filha tá passando fome. Assim que eu tiver condição, então eu tô roubando isso aqui de você, eu vou roubar você, porque minha filha em casa tá passando necessidade, e depois ele contou essa história. Não tô falando, não tô defendendo nada, isso tá errado, tá? Depois ele foi e pagou pro cara, né? Tipo, ele pegou um empréstimo meio que forçado. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é isso. Por que o cara que rouba milhões e faz mal a milhões de pessoas, ele tem que ter um tratamento bom, diferenciado do cara que é humilde, não teve a mesma sorte que ele. Então, essa lei ela trata sobre isso aí, tá? Vamos lá. Corrupção da Petrobras, né? Da Lava Jato, certo? Tem a corrupção aí do PT, né, envolvido da Lava Jato, não só ele, como outros partidos e outros políticos também. Como eu falo aqui, né? Sempre é meio complicado você falar de política, né? Então, aqui, ó, Partido Progressista, PMDB, enfim.
PP, os partidos envolvidos. E partido não é só uma sigla, são muitas pessoas que fazem aquilo tudo acontecer e com certeza pessoas envolvidas naqueles tipos de corrupção que eu falei agora há pouco, né? Daqueles tipos de corruptor, daqueles dois atores. É só você dar uma olhadinha lá na aula que você vai saber do que eu estou falando. Corrupção ativa é quando você oferece o dinheiro, certo? A passiva é quando... O que é ativa? Vamos lá. Você vai dar o dinheiro a um funcionário público, por exemplo. Você está esperando sair um processo de alguma coisa. Você vai processar uma empresa e vai ganhar. E o processo está demorando. Aí você descobre quem é que faz lá o processo, tudo, e você chega nessa pessoa, olha só, o negócio é o seguinte: eu vou ganhar uma grana em cima dessa empresa aí, tá? Será que tem como você agilizar o processo? Ó, fazer o seguinte, ó, vou te dar aqui R$ 1.000 aqui, ó, para você poder agilizar isso para mim, beleza? E você pode ter certeza que quando eu ganhando eu dou uma parte para você. Aí, ó, você é o tipo de corrupção, você está subornando um agente público, um agente do Estado. Isso é corrupção ativa. E passiva é exatamente o contrário. Você já deve ter visto na televisão, né? Profissionais, inclusive até médicos, né? Falando, olha, você faz o seguinte, ó, você me dando esse dinheiro aqui, eu vou fazer, eu vou agilizar o atendimento aqui do seu pai, da sua mãe que está passando mal ali, e já vou falar para eles, já vou mandar para os melhores hospitais, falando que aqui, alegando que aqui não tem condições e equipamentos e maquinário para te tratar, tá bom? Então isso aí já é um agente, já é uma corrupção passiva, é quando uma pessoa do governo, do órgão público, pede em troca para facilitar as coisas, tá bom? Depois você procura lá no slide, certo? Digita corrupção no Brasil e entenda a corrupção no Brasil de maneira simples. Você pode digitar exatamente assim lá no YouTube que você vai encontrar. Dá uma olhada nesses vídeos que vai mostrar exatamente como que funciona. É muito interessante. Esse do YouTuber, o rapaz já explica de uma maneira mais descontraída e tudo. Esse Corrupção no Brasil é uma reportagem do Fantástico, tá? Eu coloquei essa aula aí para vocês, explicando como que a pessoa faz para se infiltrar, como é que ela faz para comprar, como é que faz para corromper, certo? É bem interessante. Aí você dá uma olhada nesses vídeos aí, lá do YouTube, ok? E depois você vem aqui e faça essas atividades aí, ó. O que é corrupção, 3 exemplos de corrupção, como combater, os tipos de corrupção, pode pesquisar no Google, fique super à vontade. Pô, professor, gostei desse assunto. Eu queria ver mais vídeos no YouTube, fique super à vontade. Poxa, eu posso acrescentar aqui? Com certeza, tá? Só não esquece, por favor, gente, não custa. Nome, turma e aula. Vamos supor, você vai fazer esse exercício dessa aula. Põe lá no seu lindo caderninho. Fulano de tal, turma tal, aula tal. Põe a pergunta e a resposta. Porque já está tudo ali na minha frente. Eu já corrijo e já te entrego. Certo? E manda para mim uma foto no privado. Beleza? Então espero que você tenha gostado da aula. Certo? E até a próxima. Deixa eu ver se eu não vou errar dessa vez. Obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!